Pois bem, se vocês chegaram até aqui, é sinal que vocês já fizeram os passo a passo dos vídeos anteriores, e agora o que a gente vai fazer é estabelecer a comunicação do Clipper com a minha impressora. Para isso a gente precisa de algumas etapas, né? Cumprir algumas etapas. A primeira delas é que a gente precisa instalar o binário do Clipper, o firmware Clipper, na placa controladora da impressora. Para fazer isso, a gente tem duas opções. Ou a gente busca esse firmware, esse binário pronto na internet, né, da minha placa. Alguns fabricantes já têm disponibilizado isso. A MKS já fez isso. Em fóruns aí do Reddit você acha também para algumas placas da MKS e da Creality. Ou então eu preciso compilar o meu próprio firmware, tá, para instalar na placa. O que é importante ressaltar aqui nessa etapa? Eu preciso ter cuidado e preciso saber exatamente o que eu estou fazendo, porque nesse processo eu posso danificar a minha placa. Eu posso instalar um bootloader errado, eu posso fazer algum procedimento errado e a minha placa não responder mais, que é até um processo que é reversível na maior parte dos casos, mas para evitar essa dor de cabeça de ter que fazer um rollback, de ter que instalar um bootloader novamente, eu peço muito cuidado e muita atenção a essa etapa. Só façam se tiver 100% de segurança no que está fazendo, tá? Então, como de costume, para a gente nunca mais esquecer como acesso a SSH, pi@ip senha. E a gente vai continuar no Kial, tá? Se vocês não conseguem ou não lembram como acessa o script, ele está aqui, tá? Vou deixar também esse script aí nesse vídeo. Então, olha que interessante. Quando eu acesso o Kial aqui, ó, ele já aparece, né, na tela inicial que eu tenho um Clipper rodando, uma instância, que eu tenho um hacker rodando, uma instância, que eu tenho o Mensail rodando, uma instância, e eu tenho o Fluid rodando, tá? No caso do Mensail e do Fluid não tem instância, eles estão instalados somente. O que é importante aqui ressaltar aqui agora: se vocês por algum motivo estão com algum problema, não estão com isso aqui desse jeito aqui, ou seja, eu estou zerado, tem algum problema, voltem no vídeo anterior e refaçam essa instalação, tá certo? Então, eu vou usar como referência nesse vídeo o QAU para fazer a compilação da firmware, tá? Mas quem tiver mais interesse, tiver dificuldade ou não conseguir utilizar o QAU ou quiser algumas configurações mais avançadas no que tange a compilação para sua placa específica, eu estou deixando aí um outro vídeo onde eu mostro como fazer essa compilação diretamente pelo Clipper, tá certo? O intuito desse vídeo é a gente fazer a compilação da firmware. Como eu falei com vocês, é um processo que é complicado, né? Não complicado do ponto de vista de execução, tá? Mas um processo que pode gerar danos à sua placa principal da impressora e por essa razão tem que ser feito com o máximo cuidado possível, ok? O QAU tem um próprio elemento aí, né, que permite que a gente faça essa compilação do firmware. Eu vou mostrar por aqui, ok? E não é também nada de outro mundo acessar. Então eu vou clicar em 4, Advanced Menu, e vou clicar em Firmware Build Only. Então vocês vão ver essa janelinha aqui, ó, Clipper Firmware Configuration. Então aqui eu vou configurar como, né, o meu microprocessador ou minha microcontroladora, né, lá da minha placa vai quais as configurações dessa microcontroladora para eu instalar o firmware Clipper nessa microcontroladora, ok? Então geralmente a gente habilita essa Enable Extra Low Level Configuration. Eu preciso escolher qual é a arquitetura, qual é o processador, qual a velocidade do processador e a interface de comunicação. Em geral são esses requisitos, tá? O baud rate eu geralmente deixo no default, que é o 250000.
Ao menos que a fabricante da placa fale para você utilizar um outro baud rate, eu recomendo deixar esse 250000, ok? Como eu mostrei para vocês, a primeira coisa que vocês têm que saber é qual microcontroller. No caso da Robin Nano aqui, é o STM32. Então eu vou selecionar ele, ok? Qual é o processador? Tem vários STM, o meu é STM32F103, ok? E essas configurações, Igor, você sabe todas essas configurações de cabeça? Não, ok? Nem a placa eu sei de cabeça. Agora eu sei porque eu acabei mexendo nisso com bastante frequência. Mas como é que eu descobri isso? Eu fui lá no GitHub da MKS, vou colocar MKS Clipper, tá? Lá no GitHub da MKS eu tenho, ok, Clipper para um monte de placas aqui, firmwares já pré-compilados e dicas. No caso da Robin Nano V1X, se eu clicar aqui, ó, 1.2, que é a minha placa, tem uma imagem aqui, ó, com quais configurações eu preciso entrar lá no Clipper Firmware Configuration para flashear de forma correta, ok? Então isso é fundamental. Não façam essa configuração sem saber de fato o que vocês estão fazendo, ok? Então eu vou usar ele como referência. Geralmente costumo dividir minha tela. Vou colocar ele aqui. Vou colocar outro aqui, acho que já dá para ver. Então no caso da Robin Nano V1.2, este é o Level Configuration, STM32, F01, estava configurando certo. Isso aqui é não. Bootloader Offset, ele fala para colocar 28K bits. Clock Reference 8 MHz. E a interface de comunicação USB, não, vou usar 3 ou PB11, PB10, tá? Basicamente é isso. Então eu vou gerar minha firmware lá para minha placa controladora principal da impressora. No caso aqui é a minha MKS Robin Nano V1.2. Vou clicar em Kit, né? Igual tá aqui, ó, Kit, Prompts for Save, então Kit. Pergunta se eu quero salvar, vou clicar Yes. E ele automaticamente já vai compilar essa firmware aí, ok? Pronto, ó, deu um ok, disse que a firmware foi construída e falou que esse arquivo está em alt.clipper.bin. Nossa, Igor, e agora como é que eu acesso esse alt.clipper.bin? Porque o Raspberry Pi está lá longe, eu vou precisar conectar ele na USB, igual um pendrive. O que eu preciso fazer? Tá? Eu particularmente uso um aplicativo, acho que a maioria também usa, no Windows, que é o WinSCP. Ele vai permitir que eu acesse SSH, tá? Com uma interface mais próxima do Windows Explorer, ok? Então, como é que eu faço para utilizar esse dispositivo para acessar lá o Clipper, as pastas do Clipper via SSH com essa interface mais próxima do Explorer? Eu clico em nova seção, já está até salvo, né? 92.168.31.115, a porta, o usuário e a senha e clico em login. Tá? Ele vai falar que tem uma possível brecha de segurança, aquela mesma pergunta lá que o PowerShell fez, né? Então eu vou clicar em adicionar. Então eu vou confiar aí nesse dispositivo. Pronto, eu estou na home do Pi aqui. Então ele falou que foi para dentro de alt.clipper.bin. Então eu vou entrar dentro da pasta do Clipper. alt.clipper.bin, tá aqui, ó. Essa é a firmware, é o binário, né, da firmware que eu preciso instalar lá na minha placa, ok? Então eu vou copiar ela aqui, ó. E já vou até colar no meu hub.
Até aqui, tem até um aqui já. Vou colar ela aqui. Ok. Deixa eu deletar que já existia. E assim, é como se estivesse instalando uma firmware normal, tá? Se vocês já instalaram alguma vez a firmware na impressora de vocês, vocês vão saber qual é o procedimento. Se não instalaram, procurem aí o site do fabricante, vejam como funciona isso. No caso da MKS Robin Nano, já tem até o spoiler, eu preciso renomear isso daqui de Robin _nano 35.bin. Peguei esse arquivo, coloquei no meu cartão SD, reiniciei a minha impressora e agora, em tese, eu consigo já estabelecer a comunicação da minha impressora com o Raspberry Pi, já que eu tenho Clipper instalado no Raspberry Pi e Clipper instalado na minha impressora, na controladora da minha impressora, certo? Eu vou fazer esse processo, já volto para conversar com vocês. Então, voltando na questão da conexão da impressora com, né, o nosso amigo Clipper, eu preciso vir aqui nesse arquivo de configuração e configurar a porta serial da minha MCU, ok? Então, se vocês forem lá na documentação do Clipper, já tem até dizendo como faz, tá? Então, você roda esse comando aqui e ele vai te dar qual é a porta serial que está conectada ao Clipper. Ah, Igor, eu tenho 35 impressoras rodando o Clipper. Ele vai aparecer as 35 impressoras aqui? Sim. O problema é que pode ser que essa porta aqui seja repetida para mais de uma impressora. Aí a opção alternativa que ele dá é usar o bypass, tá? Então, se eu fosse bypass, seria esse endereço aqui que eu colocaria nessa configuração. Ok? Eu costumo configurar mais dois outros parâmetros. Um é o baud rate, que é o baud. Então, deixo 25, 0000, que foi aquele baud rate que a gente definiu lá no flash da firmware. Se o baud rate que você definiu, seja pela fabricante ou seja porque você quis, é diferente desse aqui, tem que informar diferente. Configurado o baud rate, a gente vai passar por restart method. Restart method. E a gente vai usar command, tá? Para permitir que eu consiga apertar um botão lá no Clipper e ele faça o reset aí da minha microcontroladora, da minha placa, ok? Vou dar um save restart. Então, em tese, já era para funcionar. Não funcionou, por quê? Ele pede para eu fazer um firmware restart. Como eu configurei nesse momento aqui, ó, o restart method, ok? Eu consigo fazer esse restart por aqui. Se eu não tivesse configurado, eu teria que ir lá na impressora, desligar e religá-la para fazer funcionar. Vamos ver se a gente consegue ouvir o barulho da impressora reiniciando. Pronto. Eu estabeleci a conexão da minha impressora com o Clipper, tá? Então era isso que eu precisava fazer e precisava mostrar nessa parte do tutorial. Ok?